Ai, Jesus, que o Senhor nos dê graça hoje, amém? Gênesis capítulo 22, verso 23 diz assim: finalmente, todos acharam? Digam Lion, amém? Amém. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso. Desejou a sabedoria que ela lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele mesmo momento, repitam comigo, naquele mesmo momento, seus olhos se abriram e... Não, era só naquele mesmo momento, mas naquele mesmo momento, eu quero que você fixe isso, fixe assim na sua mente. Naquele mesmo momento que eles comeram do fruto, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? A gente vai parar até aí. Uau! Que história incrível! Desse pequeno capítulozinho aí que a gente leu, esses pequenos versículos, né? A gente pode tirar tantos ensinamentos, mas hoje eu quero falar sobre algo que eu tenho certeza que você já sentiu um dia. Se você não sentiu, eu quero falar com você que você vai ser estudado. Hoje eu quero falar sobre vergonha. Quem nunca aqui sentiu vergonha? Por menor que seja. Às vezes vergonha porque, sei lá, tá com uma roupa inadequada, ou vergonha porque não quer falar em público, ou vergonha, não sei. Vergonha porque fez algo errado, não é verdade? Eu sei que todos nós, em algum momento da nossa vida, já sentimos vergonha, né? E eu estava lendo um pouquinho sobre a vergonha e eu vi que ela começa assim, se iniciar mais ou menos por uns 2 aninhos de idade, né? Você começa a ver que às vezes a criança, você pede para ela fazer alguma coisa e tal, fica com vergonha, fica ali tímida e não quer fazer, e chega alguém e ela coloca a mãozinha no rosto, né? E é muito engraçado, porque eu lendo isso eu falei, caramba, é verdade, mas o que é a vergonha? Você já parou para pensar? Se alguma vez já ficou meditando nisso, pensando sobre a vergonha, dizendo assim, por que eu tenho vergonha? O
que é, né? O que é essa vergonha? De onde que ela vem, né? Por que é tão importante a gente falar sobre isso? E é tão importante a gente aprender sobre vergonha, porque a vergonha, muitas vezes, ela tem um impacto grandioso na nossa vida, sabe? E a vergonha, ela é uma emoção, um sentimento. Deus nos criou assim, né? Com emoções, com sentimento. E a vergonha, ela é uma emoção, ela é um sentimento relacionado ali muito com o medo. O medo ali anda muito lado a lado da vergonha. E é muito engraçado que quando a gente vai para Gênesis e a gente vê o princípio de tudo, a gente vê que o homem e a mulher estavam nus e que eles não sentiam vergonha. Já pensou, o Senhor fez um paraíso lindo, tudo perfeito, tudo de bom.com para eles e os colocou lá dentro para morar naquele paraíso, para desfrutar daquilo, e eles estavam nus. E a Bíblia diz que eles não sentiam vergonha. E hoje eu queria falar sobre outra coisa, não tinha nada a ver com vergonha. Mas quando eu fui escovar os dentes, o Senhor fala assim, não é isso que você quer. É sobre essa outra coisa. E foi muito engraçado que quando essa palavra veio na minha mente, vergonha, automaticamente eu lembrei de uma situação que eu tinha passado na noite anterior, sobre vergonha. E eu falei, Senhor, realmente tu queres falar sobre isso? E o Senhor foi colocando aquilo que Ele queria, né? Que nós como igreja aprendêssemos e compartilhássemos. E eu espero ser fiel àquilo que Ele colocou no meu coração. Então, quando a gente vai olhar para o princípio de tudo, a gente vê que o homem e a mulher, eles estavam nus e não sentiu vergonha. É isso que diz lá no verso 25. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Aí acontece toda aquela história que a serpente chega com a Eva, né, e dá aquela manipulada na Eva, conversa com ela, mente, a Eva vai lá, tem desejo, quer ter a sabedoria de Deus, olha para o fruto, aquele negócio todo, a Eva come o fruto e a Bíblia diz que ela dá para Adão. E a Bíblia fala que naquele momento, olha só, então até o momento eles estavam nus, estavam desfrutando do jardim e não existia vergonha. Mas a partir do momento que eles desobedeceram a Deus, a partir do momento que o pecado entrou na humanidade, a Bíblia falou que naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Naquele momento, sabe? E ele diz assim, que eles perceberam que estavam nus, e aí o que aconteceu? Foram costurar folhas ali, né, de figueira, de figo, para se cobrirem. Porque a vergonha, ela vem junto com o pecado, né? Quando o pecado entra na humanidade, a vergonha vem também. E porque, como eu disse, que é tão importante nós meditarmos sobre isso, nós aprendermos sobre isso e aprendermos também como que nós devemos lidar com a vergonha. Porque muitas vezes a vergonha, ela paralisa a nossa vida. Muitas vezes a vergonha nos impede de desfrutar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E existem alguns pontos, né, que eu queria compartilhar com você sobre vergonha. Primeiro, a vergonha é um sentimento doloroso. Doloroso. Às vezes fala assim, não, vergonha não. A vergonha, ela é um sentimento doloroso. Porém, ela também é útil, porque ela faz com que nós venhamos entender e perceber que tem algo errado. Tem algo errado que precisa ser consertado. E é muito engraçado porque eu acredito que isso já deva ter acontecido com você, mas quando acontece alguma situação em que nós nos encontramos com vergonha, né, dependendo da criação que você teve, daquilo que você acredita, o certo é que você sinta, né, constrangido por algo que você fez. E aí foi muito engraçado porque ontem eu cheguei em casa e a Kiara estava fazendo algo que não era para ela fazer. E eu pedi
pedi permissão dela para eu trazer uma carta que ela escreveu para mim ontem. Eu coloquei a carta, eu acho que em cima da cama, e eu esqueci a carta. Mas eu sei exatamente o que diz a carta, então só que eu queria ler assim com as palavras dela, né? Não com as minhas palavras. Eu queria ler com as palavras dela. E aí ela estava fazendo algo que não era para ela fazer. E quando ela viu que eu estava chegando, ela prontamente correu até lá comigo, me abraçou e disse assim: mamãe, eu posso fazer tal coisa? E eu disse assim: filha, ela tinha assistido dorama, né? Ela tinha começado. Lá em casa eu não deixo, assim, eu não gosto, pelo menos eles sabem, a gente evita, não é por causa do dorama, não tem nada contra, mas é porque eu falo pra eles tudo aquilo que é série, que fica pedindo um outro episódio, sabe? Que fica te levando a querer sempre mais. Então lá a gente evita série, essas coisas a gente não assiste. Eles assistem filmes assim, e sabe como é que é o filme que eles podem assistir e tal. E eu conversava até com o Renzo, falava assim: amor, como que ia ser se a gente tivesse mais um filho? Ontem o Senhor desse, porque eu não ia assistir tela. E as nossas crianças, querendo ou não, né, foi uma outra criação. A gente, né, permitiu que eles assistissem. Hoje eles são bem limitados quanto àquilo que eles assistem, acessam. Mas eu falei assim: aí a gente vai ter que fazer, só pode assistir tela depois que o neném estiver dormindo. A gente conversando antes que a gente ia falar para eles, né? Porque realmente, né, hoje a gente consegue entender, a gente sabe e consegue entender que é difícil, porque a gente está num mundo tecnológico, mas a gente sabe o quanto que isso vicia e o quanto que faz mal mesmo para as nossas crianças. E aí ela chegou, ela falou: mãe, eu posso... Só que eu não sabia, né, que ela já tinha assistido. Ela: mãe, eu posso assistir dorama? Eu falei: não, você não pode, a gente já conversou sobre isso, sabe que você não pode e tal. Não, então tá bom. Ela foi embora. Aí foi embora, ficou por ali. Vocês precisam ver que ela é muito engraçada. Ela foi embora, ficou por ali e tal. Aí depois ela voltou. Não, mãe, sabe o que é? Eu falei: que foi, Kiara? É que eu já tinha assistido um pouco. Ela disse. Eu falei: Ela disse assim: eu já tinha assistido, mãe, um pouco e tal, não sei o que. Eu falei: minha filha, tudo bem. Se você já assistiu, poxa, você sabia, havia uma ordem, a mamãe tinha falado para você não assistir e tal, mas se você já assistiu, tudo bem, você sabe que você não pode, eu vou, né, ter compaixão com você dessa vez, então, por favor, não faça mais e tal. Tá. Ficamos resolvidas, perdoei ela, ficou tudo certo entre a gente, se abraçou e tal. E eu lá, né, ajeitando as coisas, meus pais estão lá em casa e ajeitando negócio pro café da manhã, então, quando eu vejo, lá vem ela, tomou o banho dela e tal, aí uma cartinha escondida bem aqui no short. Aí eu cheguei, ela: mãe, isso aqui é pra senhora. Eu comecei a rir, né, que é o jeito dela. Tá bom, filha, eu vou ler, depois a gente se fala. Ela dizia assim: mamãe, talvez você deva estar se perguntando por que eu estou escrevendo esta carta. Eu estou escrevendo, eu resolvi escrever e não ir até você porque eu estou com vergonha. Ela disse: e por isso que eu não vou até você. Porém, ela disse, essa mesma vergonha me fez contar para a senhora que eu assisti o dorama. Ela disse. E então, dependendo da situação, ela colocou desse jeito, a vergonha também é boa. Entendeu? Eu achei tão engraçadinho. E ontem, quando ela escreveu, eu nem imaginei que íamos falar sobre isso e tal. E ela disse assim, sabe como a senhora é como José. Meu Deus, gente, que ela tirou isso, né? José, ela tinha colocado José bem grandão. A senhora é como José. Porque José, ainda que os irmãos tenham colocado ele no poço, ele perdoou os irmãos. E a senhora me perdoou. Todas as mães, ela colocou, são como José, porque nós a colocamos no poço e elas nos perdoam. Eu falei, meu Deus, mas que profundo, né? Que ela foi assim, buscar na raiz. Eu disse, Senhor, abençoa essa menina, né? Que profundo. Ela falou assim, então é isso. Eu falei, meu Deus, né? Na hora eu li, abracei ela, falei, filha, já está resolvido entre a gente. E nem me atentei para a palavra, né? Vergonha e tal, nem prestei atenção, e hoje tinha outra coisa na minha cabeça, e como eu disse, o Senhor me trouxe essa palavra, vergonha, e o quanto que ela pode ser prejudicial na nossa vida, e me levou a Gênesis, né, que dizia que quando o homem estava
quando estava tudo perfeito ainda, quando o pecado ainda não tinha entrado na humanidade, eles ainda não sentiam vergonha. Então, como eu disse, né, o pecado entrou, muitos sentimentos ruins vieram fazer parte, que não éramos, né, para sentir, para existir, mas isso aconteceu. E o fato é que hoje eles existem, e o fato é que, como eu disse, eu acredito que ninguém aqui nunca passou por esse episódio de não ter sentido alguma vez vergonha. Então, o que eu e você precisamos entender, o primeiro ponto, é claro que eu não vou conseguir falar tudo aqui, mas eu vou falar coisas que eu acho muito importante, é que a vergonha, ela é um sentimento doloroso. Né? Muitas vezes, quando a gente tem esse sentimento, é porque fizemos algo que não deveríamos ter feito, sabe? E aí a gente fica com aquele sentimento, é doloroso, e às vezes, né, acontece que pode ser até uma coisa boba, besta para outra pessoa, mas para você é doloroso. Mas a gente tem que entender que tudo bem ser doloroso, tudo bem, mas que a vergonha também é útil para nos ensinar e falar, olha, você precisa de conserto, você fez algo que não foi legal, como a Kiara falou, eu estou com vergonha de ir até a senhora, mas a vergonha também foi boa, porque foi a vergonha que me disse que eu estava errada e que eu precisava consertar. Então eu e você precisamos entender que quando tivermos, né, dependendo da situação, quando tivermos com esse sentimento, com essa emoção de vergonha, provavelmente nós vamos sentir dor. Nós vamos ficar, caramba, por que eu fiz isso? Eu estou tão envergonhada, né? Vergonha, ela sempre ali vem também, muitas vezes, em determinadas situações, acompanhada de uma humilhação. Não é verdade? Poxa, eu passei por isso, por que eu fiz aquilo? Então, o que eu preciso saber da vergonha? Que ela é um sentimento, é uma emoção que está relacionada ao medo, que ela é um sentimento que me causa dor. Eu nunca vi ninguém falar assim, nossa, eu tô com vergonha, foi tudo lindo. Eu senti vergonha, nossa, que máximo, que sentimento bom. Alguém aqui já sentiu vergonha e disse, uau, eu fiquei morrendo de vergonha e foi maravilhoso sentir vergonha. Não, ninguém sentiu vergonha e fala sobre isso. Por isso ela é um sentimento, né, que vem acompanhado de uma dor, mas ela também é necessária hoje, para que eu e você entendamos que nós precisamos corrigir o nosso erro. Eu gosto do provérbio popular que diz assim, eu gosto desses provérbios populares porque eu sempre encontro Jesus ensinando na Bíblia, ou a Bíblia falando antes, e quando eu vejo, quem não quer passar vergonha, não faz vergonha para os outros. Aí eu vejo Jesus falando assim, ó, não faça com seu próximo aquilo que você não quer que faça com você, né? Então, quem não quer passar vergonha, não faz vergonha para o outro. Então, a vergonha, ela é assim, ela está lá, ela anda ali, né, nas nossas vidas, em muitas vezes. Então, nós precisamos aprender a lidar com ela. Precisamos aprender a controlá-la. Precisamos aprender a vencê-la, entendeu? Porque assim nós vamos viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. E o outro ponto que eu queria te falar sobre a vergonha é que a vergonha, ela corrói a coragem. Ela corrói a coragem, ela destrói a coragem e ela nos leva para um lugar de afastamento. Você já viu, né? E é engraçado que quando o Senhor falou comigo sobre isso, eu fiquei meditando e eu falei, meu Deus, que verdade, né? Quantos adolescentes hoje que sentem vergonha do seu corpo, às vezes do seu cabelo, ou às vezes, sei lá, se acham inadequados porque alguém falou que não era, ou porque viu alguma coisa na rede social que estipulou um padrão, e aí você entra, né, você tem esse sentimento de vergonha, e aí você começa a perder a coragem de estar em lugares, de fazer as coisas e vai se isolando. E a vergonha, ela causa isso, ela destrói a nossa coragem. Você fala assim, não vou porque eu estou com vergonha, não vou fazer. Sabe o que é engraçado? Ela sempre está relacionada ao que vão pensar de mim. O que vão pensar de mim, não é verdade? O que estão pensando de mim? A vergonha, ela está sempre relacionada, porque nós somos seres que fomos criados para viver em conexão com outras pessoas. A Bíblia fala em Salmos, eu acho que é 68.
Deus faz com que o solitário viva em família. Porque Deus nunca quis que nós vivêssemos só, isolado. E essa tem sido uma estratégia de Satanás, isolar as pessoas, para que elas não possam aprender, para que elas não possam ser constrangidas. Então ele vai lá, e isola, começa a colocar pensamentos, mentiras na cabeça dessa pessoa, e essa pessoa começa a se isolar. Então a vergonha, o papel dela, né, é destruir a nossa coragem. Às vezes você fala assim, não, eu vou. Agora eu vou. Você se enche e se arruma e diz, eu vou. E quando você chega lá, você diz assim, não, não vai dar. Não, não vou conseguir. Não, estou com vergonha. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? O que... E você não faz. Foi engraçado que os meus pais chegaram e o Cauã e a Kiara tinham ensaiado uma musiquinha lá do Thales, que é aquela de braços abertos, né? É de braços abertos, quero te receber, né? E eles tinham ensaiado e tocado no violão. Aí o papai e a mamãe chegaram e o Cauã pegou o violão e começou, bora, Kiara, Kiara. Bora, Kiara, Kiara. Bora, Kiara, Kiara. Não consigo, eu tô com vergonha. Sabe? Ela tinha ensaiado, ela tinha se preparado para aquele momento e ela disse, não consigo, eu estou com vergonha. Então a vergonha fez com que ela naquele momento não conseguisse declarar, não conseguisse expor aquilo que ela queria para os avós dela. Porque é isso que a vergonha faz, ela paralisa você. Ela não deixa você avançar porque ela fala, mas o que vão pensar de você? O que vão falar de você? Nossa, vão rir de você. Vão rir de você, vão dizer que você falou errado, vão dizer que você pregou errado, vão falar, meu Deus, mas ele falou aquela palavra errado, né? Olha o sotaque dele, olha o jeito que ele fala, olha não sei o quê. E aí você vai se diminuindo e vai se afastando. Mas em nome de Jesus, hoje nós vamos aprender a vencer esse sentimento, amém? E você não vai mais ficar paralisado diante da vergonha. Você vai olhar para a vergonha e você vai dizer assim, eu vou avançar, porque eu fui escolhido para viver a plenitude daquilo que Deus tem para mim. Então, a vergonha, ela causa isso, ela causa um isolamento, ela destrói a coragem, a nossa coragem, né? Quando Deus diz, eu não te dei um espírito de medo. Eu sempre digo aqui, o medo ele não é um sentimento, ele é um espírito. Porque Deus diz, eu não te dei um espírito de medo, eu te dei um espírito de quê? De ousadia, de coragem. Para você fazer aquilo que você precisa fazer. Então eu não te dei um espírito de medo. E a vergonha, ela é algo tão forte, tão enraizado na nossa vida, que ela não te faz perder só coisas pequenas, ela te faz perder coisas grandes também. Tem uns dias eu recebi uma mensagem, fiquei sabendo de uma moça, uma família, que estava frequentando a nossa igreja, né, com a família dela, e ela chegou e ela disse assim que... Deixa eu ver a melhor forma de falar. Ela chegou e ela falou que ela parou de frequentar a igreja porque ela se sentia muito envergonhada por conta das roupas que ela usava. Porque como ela tem um poder aquisitivo, né, neste momento baixo, então ela vinha para cá, ela falou assim, nossa, eu me sentia tão bem lá, eu sentia a presença do Senhor lá. Poxa, eu vivi tantas coisas lá. E ela frequentou pouco tempo aqui. Ela falou assim, eu vivi tantas coisas lá. Ela falou assim, eu experimentei comidas que eu nunca tinha comido ainda na minha vida, né? A gente faz às vezes festinha aqui, sabe? Ela disse assim, eu experimentei coisas que eu nunca tinha comido na minha vida. Porém, eu me sentia com muita vergonha porque eu não era daquele lugar. As mulheres sempre arrumadas, né, bem vestidas, falavam assim e eu me sentia inadequado. Aí sabe o que aconteceu? Essa mulher saiu daqui. E eu falei, meu Deus, por
causa de uma vergonha, por causa de uma mentira, por causa de uma falsa identidade na mente dela. Ela perdeu a oportunidade de ter a vida dela e a vida da família dela transformada. Porque ela deixou-se vencer pela vergonha, por uma voz que falou para ela assim, ó, você não se encaixa nesse lugar, você não tem nada a ver com esse lugar. E ela começou a se diminuir, se isolar e pronto. Então eu e você precisamos entender que a vergonha é um sentimento, ele existe, ele é real, mas ele precisa ficar no lugar dele, que é aonde? Submetido à minha autoridade. Ela não pode me oprimir. Ela não pode falar, ó, você não vai para aquele lugar porque você não é assim. Se Deus escolheu você para estar lá, aí você vai dar ouvidos para vozes que falam na sua cabeça que você não é bem-vindo, que aquele lugar não é para você, que você não tem nada a ver com aquele lugar, sabe? E eu fiquei tão triste porque eu falei, poxa, Senhor. Mas não adianta, porque às vezes você fala, você conversa e fala assim, eu nunca prestei atenção. E conversando com outras pessoas, não, nunca reparei. Mas na cabeça dela, ela era diferente disso daqui. Então ela não podia fazer parte daqui. A outra coisa que a vergonha faz, ela se alimenta do segredo. A vergonha se alimenta do segredo. Sabe, igreja, eu e você precisamos tanto nesse tempo entender, não há nada que nós façamos que está escondido. Nada. Nada que não passe na tela celestial. No Instagram dos céus. Lá nos céus tem o Instagram, o Facebook, o TikTok, sei lá o que tem, né? Pra brincar, isso aqui sou eu que tô falando, não tá em lugar nenhum, é minha brincadeira. O que você faz... O que você pensa, vai para lá. Deus já viu, Deus já sabe. Quando Deus procurou Adão, a Bíblia diz, eu acho incrível, que Deus vai atrás de Adão, né? A Bíblia diz assim, ó, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Eles vão para lá e, meu Deus, não, vamos ficar escondido aqui, como se Deus não soubesse. E muitas vezes a vergonha faz isso, sabe o que ela faz? Ela fica se alimentando ali do segredo, daquilo que você está guardando, daquilo que você não compartilha, daquilo que você faz, daquilo que você pensa. E aí a vergonha se alimenta e Deus o livre se você falar. E o que a vergonha fala para você? Não fale. Porque o que vão pensar de você? Você vai falar que você teve esse pensamento, que você teve esse sentimento. Não fale. Toda a sua reputação vai cair. E aí a gente fala assim, não vou falar. Eu não vou falar. Porque o que vão pensar de mim? E eu lembrei que há um tempo atrás, eu estava passando algumas dificuldades com o Renzo, né? E dificuldade no sentido de, vamos dizer assim, eu quero essa parede preta. E ele, eu quero cinza. Eu falei, mas eu quero preta. Ele, mas eu quero cinza. E passava uma semana, eu quero esse negócio aqui. Ele, não, mas eu acho melhor esse microfone. Eu falei, não, mas eu quero esse aqui. Não, acho... E a gente não conseguia se entender. E eu disse assim, cara, eu vou procurar alguém. Porque eu não estou conseguindo me entender com meu marido. Eu falo A, ele escuta B. Ele fala B, eu escuto C. Porque existem momentos da nossa vida, igreja, por mais que você ande com o Senhor, você não consegue. Você está tão atordoado, você está tão envolvido no problema que você não consegue ouvir a voz de Deus, né? E às vezes a gente se esconde atrás da religiosidade e diz assim, eu vou orar, porque Deus vai falar comigo. Eu não preciso da ajuda do Lucildo, não. Deus vai falar comigo e eu vou resolver o problema. Acontece, irmão? Acontece.
Mas você tem que ter um coração muito humilde, muito vulnerável. Você tem que estar despido de todo o seu orgulho e da certeza que você diz: eu quero isso aqui, para receber aquilo que Deus tem para falar para você. Então, às vezes, nós precisamos de alguém que venha e diga assim: olha, eu estou vendo aquilo que você não está vendo. Eu estou tendo uma outra percepção dessa história. Não é assim? Não é assado? E te dá uma outra visão daquilo que você não está enxergando. Então eu decidi, eu vou procurar alguém, porque eu preciso falar com alguém, porque eu preciso que alguém nos ajude, porque a gente não está conseguindo se entender. Não consegui. Pela primeira vez na minha vida eu não consegui. Porque eu sempre fui de buscar as pessoas para me ajudar a resolver os meus problemas. Eu não consegui. Por quê? Vergonha. Por quê? Meu Deus, como que eu vou pedir ajuda? O que que vão pensar de mim? Tu tá na frente de uma igreja. Tu e teu marido estão à frente de uma igreja e vocês não estão conseguindo se entender. Como? Vergonha. Vergonha do que iam pensar de mim. E eu tenho falado para o Senhor: Senhor, eu não quero saber da minha... Tá animado hoje. Senhor, eu não quero saber da minha reputação, Pai. A tua palavra, aquilo que tu tens para minha vida, não pode ser maior do que a minha reputação, Senhor, porque nada do que pensam ao meu respeito pode me levar para o céu para morar contigo. Nada do que acham ao meu respeito pode mudar a identidade que eu tenho em ti, Pai. Então, Senhor, eu não quero mais a vergonha na minha vida, porque quando eu precisar de ajuda, eu quero procurar sim, eu quero pedir sim, e não importa o cargo que eu ocupo, porque o cargo não revela quem eu sou. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar ali, amanhã eu posso estar em outro lugar, enfim, não sei. Mas eu fiquei com vergonha porque eu falei, não consegui. E eu sempre fui uma pessoa, sempre orientei isso, que eu tinha um problema para minha pastora, ou então para minha líder. Não, fez. Não, ele falou tu acredita? Não foi Mira Carla, não sei o quê. E aí me dava uma visão que eu não estava vendo. No final sempre estava errado. Isso era muito ruim, porque eu sempre ia atrás de ajuda, eu sempre estava errado, entendeu? Eu sempre tinha que voltar, me reconciliar, pedir perdão, era bem ruim. Mas sabe, aí eu me vi paralisada. Sabe por quê? Por causa de um cargo, por causa de um lugar que o Senhor me colocou. Não, irmãos. Não deixe que a vergonha se alimente do segredo de vocês. Não deixem. Batam no pé e digam assim: não, eu vou falar, eu vou procurar ajuda. Eu não vou ficar guardando esse segredo, porque eu sempre digo isso: nenhum monstro começa grande, ele começa pequenininho. E aí a gente vai deixando passar, quando a gente vê o monstro já está enorme. Sabe? Então não deixe, não se paralise. Entendam, não há nada que você fez ou que você faça que o Senhor não sabe. Ele sabe, ele já viu, ponto. Ele sabe, tá lá, já vi, já passou aqui na rede social, pensou, foi, irmão? Ficou com inveja, foi? Entendi. Mentiu, foi? Fez isso e fez aquilo. Entendi. Ele já viu, já tá lá na rede social do céu. Então tenham coragem, se encorajem, diga assim: não, eu vou falar, por pior que seja. Sabe por quê? Hoje na igreja nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não confessam mais os seus pecados, e isso estão abrindo portas no mundo espiritual para Satanás entrar dentro das nossas casas e fazer coisas que às vezes a gente não vê nem uma pessoa que não conhece Jesus fazer. Porque você vai guardando o segredo. Eu estava lendo um artigo e foi muito engraçado que o autor do artigo, ele disse assim: você sabia que guardar o segredo causa mais dano do que aquilo que aconteceu? Eu fiquei...
guardar um segredo de um trauma que você viveu, de algo que você está passando e você não está conseguindo controlar, de um pecado ali que você, poxa, mas eu sempre tenho vontade de estar assistindo pornografia, eu não estou conseguindo vencer isso, não, mas eu vou vencer sozinho, porque eu vou me trancar no meu quarto, eu vou orar e eu vou não sei o quê. Quando a Bíblia fala para mim e para você o quê? Em Tiago, confessem os seus pecados uns para os outros. Não, mas eu já falei para Deus. Deus já está sabendo, Ele sempre soube. E mesmo assim Ele te amou. Não tem nada que você vá fazer o que você fez que Deus não sabe, Ele sabe. Deus, mas o Senhor me escolheu. Nossa, eu ia fazer. Pois é, mas eu te escolhi, eu já sabia e eu te escolhi. Então a Bíblia diz: confesse os seus pecados uns para os outros, para que vocês sejam o quê? Curados. Então, para eu ser curada daquilo que me aflige, daquele segredo do qual eu não consigo contar, do qual angustia minha alma, eu preciso confessar aquilo que aconteceu. Mas nós não confessamos, por quê? Por vergonha. O que eu vou falar se eu for pensar, meu Deus, não, deixa eu te falar, deixa eu conversar, é porque assim, vem cá, eu tive inveja lá da fulana, eu fiquei com inveja, muita inveja. Vou falar nada. Nossa, ela me acha assim, ela tem uma imagem a meu respeito. O que ela vai pensar quando eu falar que eu senti muita inveja da fulana? Não posso, entendeu? Então nós construímos relacionamentos e construímos uma imagem e depois, sabe o que nós fazemos? Não queremos que essa imagem seja destruída por nada. Nós queremos andar assim, ó. Não, eu sou perfeito. Eu sempre falei para o Senhor, sabe? Eu disse assim: Senhor, eu acho que o Senhor escolheu a pessoa errada, Pai. Esse eu sei que o Senhor não faz nada errado, mas eu acho que o Senhor escolheu a pessoa errada. Porque eu não sou aquele tipo de líder que vai lá para frente do púlpito e vai dizer: irmãos, e vai pregar, e vai dizer que não sei o quê, que é assim mesmo. E eu vou mostrar um poder que eu não tenho. Eu não sou assim, Senhor. Eu vou mostrar minha vulnerabilidade. Eu vou dizer: eu não sei fazer, eu fico nervosa, eu tive que vencer, eu fiquei com dor de barriga, eu não sei o que. Eu vou falar, Senhor. Eu não vou, às vezes as pessoas chegavam comigo e falavam assim: mas tu não pode falar isso porque tu entendi. Porque eu sou especial, eu tenho que ter uma imagem. Não, mas tu não pode porque tu é a líder. Eu falei assim: mas eu nunca quis ser a líder. Vou só te falar que eu nunca quis ser a líder. Já começa por aí. Foi o Senhor que me colocou. E se Ele me colocou é porque o propósito é dEle, o plano é dEle. Mas eu, como qualquer pessoa, eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho os meus sentimentos, eu tenho os meus medos. E aí eu quero aproveitar para falar assim: às vezes vocês acham que as pessoas que estão aqui, ó, atrás desse púlpito aqui, ó, elas são perfeitas, né? Não, porque uma vez eu conversei com uma pessoa, meu Deus, eu lembro que eu fiquei tão mochinha. Eu conversei com uma pessoa e ela disse bem assim: não, porque eu fui numa reunião, numa igreja, aí o rapaz lá que foi pregar começou a pedir oração pela família dele e falar que ele não estava bem com a esposa dele. Não, e eu já fiquei. Eu falei: não, minha irmã, o que eu estou fazendo aqui? O homem lá que vai pregar está pedindo oração pela família dele, pelo casamento dele, dizendo que não está bem com a esposa dele. O que eu estou fazendo aqui? Aí eu quero mostrar para você duas visões. Aquela pessoa olhou para aquele homem e ela disse assim: cara, ele não tem o direito de não estar bem com a família dele. Ele não tem o direito de não estar bem no casamento dele, porque ele está pregando, ele conhece a palavra de Deus e ele não tem o direito. Eu olhei: cara, que top! Sério que ele fez isso? Ele mostrou vulnerabilidade. Ele baixou a guarda, ele disse: ei, eu estou aqui pela graça do Senhor, eu sou igual a vocês, eu estou passando problemas também na minha casa. E eu não estou falando isso para diminuir
a responsabilidade que nós temos aqui na frente. Não, o Senhor sabe que as pessoas que são escolhidas por Ele aqui, elas têm uma responsabilidade gigantesca, e eu entendo essa responsabilidade, mas eu quero aproveitar para dizer que nós somos iguais a todos vocês. Eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu sinto, porque nada dessas coisas são meus, eu não tenho. Eu sinto medo, eu sinto vergonha, eu sinto desespero, eu sou atacada, sabe? A minha família, todas as coisas, porque nós somos filhos, nós somos corpo de Cristo. Não existe maior e nem menor. A Bíblia diz: aquele que quer ser o maior, o que ele tem que fazer? Servir. Nós estamos aqui não é para ser maior do que vocês, é para servir vocês. E ao mesmo tempo que nós servimos vocês, nós também temos as nossas batalhas. Mas às vezes a gente coloca um peso aqui, que Deus o livre, se errar, pronto, já te enterrei viva, como a gente brinca entre as meninas, né? Já me enterrou viva, já te enterrei viva. Por quê? Porque você errou, porque você fez algo. Não, isso é inadmissível. Quer dizer, eu não posso errar, eu não posso ter um posicionamento errado, eu não posso dar uma deslizada que já tem várias mãos, né, apontadas. Não, mas você não pode. Por quê? Porque você está do lado daí. Sabe? Nós somos todos iguais. Todos iguais. E eu disse para você que eu e você precisamos entender o que esse sentimento causa dentro de nós, porque ele nos paralisa e faz com que nós não venhamos viver o que Deus tem para nós, e faz com que nós venhamos dar legalidade. Sabe o que é legalidade? Abrir as portas para Satanás e dizer assim, ó, vem e faz. Porque não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz, Provérbios 28, verso 13, aquele que oculta os seus pecados não prospera. Aquele que oculta os seus pecados não prospera. Você quer prosperar? Você quer ser próspero? Você quer ser uma pessoa curada, uma pessoa plena, livre? Então vença a vergonha, não deixe que ela se alimente dos seus segredos. Ah, porque aconteceu em 1910. Não importa. Não importa. Ah, porque... Não importa. Ah, porque foi antes de eu conhecer Jesus. Não importa. Não deixe nada nas mãos de Satanás. Nada. Diga assim, vergonha. Você não vai se alimentar dos meus segredos. Eu vou ser uma pessoa que anda na luz. E quem anda na luz não tem segredo. E eu não estou falando de segredo de uma pessoa que chegou com você e compartilhou algo da vida dela. Não é desse tipo de segredo que eu estou falando. Eu estou falando de segredo de coisas que nós fazemos erradas. Nós, às vezes, com outras pessoas participamos, né? Somos colaboradores. Mas a gente enterra. Quantas vezes eu já ouvi, não, mas eu já contei para Deus. Deus já está sabendo. Ah, meu irmão, mas você não quer falar? Não. Isso daí eu já resolvi com Deus. Pode deixar que a gente já está resolvido. E eu deixo. Porque hoje nós estamos aprendendo, amém? Se nós vamos praticar amanhã, aí é responsabilidade de cada um. E cada um vai viver conforme aquilo que praticar e escolher. Então eu deixo. Aí sabe o que acontece na maioria das vezes? Eu vejo que aquela pessoa não avança. Porque a Bíblia diz, aquele que oculta os seus pecados, ele não prospera. Mas como que ele não vai prosperar se Deus já viu o pecado dele? Porque lá em Tiago diz, confessem um para os outros, baixem a guarda, sejam vulneráveis, sejam humildes para falar, ei, eu preciso falar algo. E aí eu já vou entrar naquilo que eu quero falar sobre o que nós podemos fazer para vencer a vergonha. Porque nós já vimos que a vergonha ela é um sentimento, ela é uma emoção. Já vimos que ela é algo doloroso, prejudicial, né? Que nos paralisa. Mas nós também temos que aprender a vencê-la para viver aquilo que Deus quer para cada um de nós. E a primeira coisa que você deve fazer é entender que você é imperfeito. Eu amo um livro da Brené Brown, que diz assim, ó, eu comprei esse livro, é muito interessante, ele fala sobre vergonha, a coragem de ser imperfeito. Uau,
Porque nós sempre queremos mostrar para os outros o quanto que nós somos bons e o quanto que nós somos perfeitos e o quanto tudo na nossa casa, na nossa vida é tudo alinhado e é tudo top tit, não é não? Às vezes a gente vem, né? Uma vez eu até escutei num discipulado assim, não, porque Deus falou comigo que eu só queria uma família assim certinha porque eu queria mostrar para os outros. Porque a gente é assim, essa é a nossa raiz do nosso coração. Eu quero mostrar para os outros o quanto o meu casamento é bem sucedido. Nossa, brigar não, irmão, a gente não briga não, de perfeito. Eu lembro de uma história que eu escutei que o pastor da igreja pregava e todo mundo falava que o pastor era uma bênção. Quando ele chegava na casa dele, ele não falava com a mulher nem com as filhas dele. E ele era de um ministério grande do Brasil. Ele não falava. A mulher dele chegou a relatar que se a filha tivesse deitada no chão, ele passava por cima dela, mas não falava com ela. Mas para fora, para a sociedade, para a igreja, nossa, ele era uma bênção. Irmãos? Porque a gente assim, a gente precisa mostrar para todo mundo que a gente é uma bênção. Então, sabe, a primeira coisa para você vencer a vergonha, entenda, você é imperfeito. E é por isso que nós amamos o Senhor, porque mesmo sabendo que somos imperfeitos, que somos pecadores, que não merecíamos a graça dele, o que Ele fez? Mas eu te quero. Mas Senhor, é porque eu tô contigo. Vou te falar qual é a tua identidade, estou contigo, vou mudar a tua história. Sabe? Entenda, eu sou imperfeita. E por ser imperfeita, por ter uma natureza humana, que a Bíblia diz que é o quê? Decaída. Que é uma natureza podre. Eu vou ter sentimentos, eu vou sentir coisas, ter vontades e desejos que não condiz com a vida que o Senhor escolheu para a minha vida. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é eu vou sentir. Eu vou sentir a vergonha, eu vou sentir inveja, eu vou sentir isso, eu vou querer matar o fulano, eu não vou querer perdoar, eu vou querer, às vezes eu vou ter desejo de um pecado assim, eu vou ter vontade de trair minha mulher, eu vou ter vontade de me vingar, de dar o troco, meu marido. Entenda, esses sentimentos, eles fazem parte da nossa natureza humana. O que a Bíblia fala para mim e para você em Gálatas? Que há o quê? Há uma briga entre a nossa carne e o nosso espírito. O nosso espírito quer fazer o que é certo, mas a carne ela não quer. Eles ficam ali brigando toda hora. Então por isso que é importantíssimo você nascer de novo. Como que você vai ter uma nova vida no espírito? Como? Se você não nascer de novo, se essa carne aqui, ela já não serve mais. Os desejos dela, os sonhos dela, o egoísmo dela, os pensamentos dela são coisas que são voltados para o mal. E aí você precisa, Jesus disse para Nicodemos, se você não da água e do Espírito, não tem reino de Deus, Nicodemos. Não tem. Porque o reino de Deus a gente vai começar aqui, ó. O que a gente fala na oração do Pai Nosso? Senhor, faz na terra como é aonde? No céu. É aqui que a gente começa a viver a plenitude que o Senhor tem para nós, a sermos diferentes, a termos posturas diferentes, a termos a nossa identidade firmada no Senhor. Mas é por isso que o Senhor vai lá e nos resgata, porque Ele diz, deixa eu te falar, agora você vai ser diferente. Agora você não vai ser mais igual. Agora tá todo mundo indo para lá, você vai vir para cá. Agora eu tenho um projeto novo para você, eu tenho sonhos novos para você. Agora você vai ser diferente. Então a primeira coisa que eu preciso saber é: eu sou um pecador. Eu vou ter desejos, eu vou ter vontades, eu vou cometer coisas que são muito ruins. Entenda. Você precisa entender isso, não para você falar para você, nossa, tudo bem você sentir essas coisas, não. Você precisa entender que essas coisas fazem parte da sua natureza humana, para você se posicionar e dizer, eu não aceito.
Mas você precisa entender, porque às vezes você se coloca num lugar, nossa, mas eu já tenho 30 anos de evangelho, eu não posso mais ter esse tipo de sentimento. Irmão, não pode mais estar tendo, e aí? Eu não posso mais ter esse tipo de vontade, não pode mais estar tendo, e aí? Vai fazer o quê? Vai guardar para você? Vai ficar no oculto? Porque você já tem 30 anos que anda com Jesus, aí Deus o livre, o que vão pensar? Não é verdade? A segunda coisa que nós precisamos entender, além de entender somos pecadores, entendemos que temos uma natureza humana, que nessa natureza a vergonha está lá. Eu preciso lidar com ela, é me posicionar. A segunda coisa é escolha alguém para caminhar ao seu lado. Não se isole, não fique só, não tente resolver os seus segredos sozinho. Escolha uma pessoa madura, alguém que possa ouvir você, sem julgar você, mas que venha te ajudar. Não alguém que vai ser complacente com você e vai dizer assim, ah, nossa, eu te entendo, é assim mesmo. Não. Mas escolha alguém mais experiente, que você possa abrir o seu coração, que você possa ser vulnerável, que você possa dizer assim, ei, vem cá, eu preciso conversar com você, eu estou sentindo esse sentimento muito ruim, sabe? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas essa semana eu tenho pensado muito nisso e, eu não sei se vocês viram, mas tem um caso de um rapaz que abusou de uma criança de 5 anos ano passado, e ele é marido de uma cantora famosa gospel. E aí ele abusou dessa criança, e muitas vezes eu falei assim, Senhor, ele não começou abusando dessa criança, Pai. Ele começou tendo um sentimento. Ele começou tendo um pensamento. Ele começou na pornografia e depois a pornografia provavelmente já não satisfez mais ele. Então ele já foi para a pedofilia. Então, Senhor, por que nesse momento ele não procurou ajuda antes de ele fazer o que fez? Mas me diz, igreja, como que alguém bate num gabinete pastoral, se fez ou não, ou se contou para alguém, se procurou ajuda, eu não sei. Mas como que alguém bate num gabinete pastoral, porque ele era desse meio, e diz assim, posso conversar com o senhor, pastor? Sabe o que é, pastor? É porque eu estou tendo desejo por criança. Quem que faria isso? Quem que teria a coragem de baixar a guarda, baixar a sua vulnerabilidade, falar, pastor, eu estou precisando da sua ajuda, eu estou tendo... Não, ele não podia. Ele era marido da cantora que é famosa nacionalmente. O que iam pensar dele? Não faz. Aí sabe o que a gente faz? A gente deixa a vergonha se alimentar do nosso segredo. Mas se ele tivesse pedido ajuda, me ajuda, eu estou tendo esse sentimento, é ruim, eu sei que esse sentimento é mau, eu quero vencer, eu não aceito. Ele não teria chegado a tocar na vida de uma criança e mudar toda a vida daquela garotinha, porque ela sempre vai ter essa marca na vida dela. Eu escutei uma história real, de alguém contando assim, real. O homem era filho de prostituta, mas ele foi adotado por uma família que amava o Senhor e cuidou dele, ensinou aquela criança nos caminhos do Senhor. E aquela criança se tornou um pastor, amou o Senhor e se tornou um pastor. E ele estava à frente de uma congregação, de uma igreja, mas ele tinha um problema. Ele era viciado em pornografia. Ele era um pastor, mas era viciado em pornografia. Naquele tempo onde não tinha celular, não tinha tecnologia, ele entrava para o quartinho dele de estudo, falava para a mulher dele e colocava o videocassete. Era no videocassete ainda, os filmes, né? E aí ele colocava e dizia para a esposa que ia estudar a Bíblia. A esposa, tudo bem, né? Pastor vai estudar. Só que numa dessas vezes que ele foi,
para dentro do quartinho dele, colocou um videocassete de pornografia. O filho mais velho estava passando, levantou, acordou e foi ao banheiro. Quando ele acordou, ele escutou uns barulhos, né? E aquilo chamou a atenção dele e ele ficou na porta, assim, da sala de onde o pai dele estava. E a porta estava um pouquinho aberta, assim, a porta tinha uma brechinha. Então aquela criança começou a olhar. Começou a ver, achou interessante aqueles vídeos e ele começou a olhar com o pai. Então o pai olhava do lado de dentro e o filho olhava do lado de fora. O pai não sabia que o filho estava assistindo. E o filho começou a olhar. Então todas as vezes que o pai se levantava de madrugada e dizia, eu vou orar, ele prontamente, opa, papai vai orar. Chegava na frente porque entendam, a nossa natureza é mal. Chegava na frente da porta e ficava lá brechando. Numa dessas vezes, o filho começou a ficar viciado em pornografia. Numa dessas vezes, o pai assistindo o filme pornográfico lá, terminou de fazer o que tinha que fazer. O filho não concluiu, porque além da pornografia tinha masturbação. Então o filho não concluiu, não conseguiu terminar. O que aconteceu? O pai estava trancando tudo, fechando tudo, ia sair já, abrir a porta. O filho correu para o quarto e no ímpeto, no desejo, violentou o irmão dele, menor que ele, porque ele estava naquela excitação e ele precisava que aquilo fosse descarregado. Aí ele pega o irmão, que estava dormindo, menor, e violenta o irmão dele. Esse irmão, essa história quem conta é esse irmão. Esse irmão cresce, uma vez foi violentado pelo irmão, não conta nada para ninguém. Esse irmão cresce e começa a ter desejo por crianças. Porque entenda, aquilo que não para, você precisa entender, vai de geração em geração. Aquilo que você não se posiciona e diz chega, na minha família não mais, na minha casa não mais, vai de geração em geração. Então aquele homem começa a ter desejo por crianças, e aí ele procura a pastora que contou, né, para nós no seminário, e tem lá, e ele autoriza ela a contar. E ela conta a história e ele procura, depois de muita batalha, depois de muito tentar vencer aquilo, ele se enche de coragem, vence a vergonha, procura ela e diz assim, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não aguento mais colocar os meus sobrinhos no colo, passar a mão no cabelo deles, passar a mão neles e querer fazer outra coisa com eles. Eu não aguento mais dar um beijo na orelha deles e ter sentimentos horríveis, desejos horríveis. Eu não aguento mais isso. E aquela pastora o ajudou, aquele homem foi liberto no nome de Jesus, porque é isso que Jesus tem para cada um de nós. Libertação para nossa alma caída, pecaminosa, porque a salvação é para aqueles que não conhecem Jesus, mas a libertação é para os filhos. Se eu sou filha, então eu tenho direito à libertação. Eu tenho direito. E ninguém se liberta, irmão, de uma hora para outra. Eu não acredito nisso. A Bíblia diz que nós somos nova criatura, e é verdade, mas nada é automático, a gente precisa ir para a cruz. Tem tanta coisa, eu estou convertida há 10 anos, que eu preciso me libertar hoje, depois de tanto tempo, porque a Bíblia fala, é diário. Aquele que começou a boa obra em mim é fiel para terminar. Então é uma coisa diária, existem coisas, e quanto mais você chegar perto do Senhor, mais Ele vai falar para você, você precisa se libertar disso daqui, esse sentimento aqui está errado, esse desejo aqui está errado. Então aquele homem procurou aquela mulher, e aquela mulher entendeu. E aí eu quero que você entenda que quem é que vence a vergonha e procura alguém e fala uma coisa dessa, quem é? Não vence. E aí quando você não vence, você faz aquilo que você não deveria fazer. E essa palavra do Senhor hoje para mim e para você é: Senhor, eu preciso baixar a guarda. Eu preciso, Senhor, falar dos meus desejos, dos meus pensamentos, das minhas vulnerabilidades. Engraçado, a gente estava aqui no jejum e oração. Acho que a Adriane não está aqui, na quarta-feira. E aí eu contei uma coisa para as meninas que eu tinha feito e que eu tive vergonha, né? Elas começaram a rir. Eu fiquei tão arrasada. Não, mas eu fiquei tão arrasada porque estava sendo tão difícil contar aquilo. E aí elas começaram a rir. Elas falaram assim: cara, eu não acredito. Tipo, para elas era uma coisa tão boba.
né? Acho que tu não tava, né? Acho que tu tinha saído, tava só a Aline e a Adriane. Tu riu também? Tu não riu não, né, Giovanni? Tu riu também. Mas, era uma coisa tão boa, mas pra mim era doloroso, porque eu sabia que era um sentimento errado que estava dentro de mim. Quantas vezes temos vergonha, né? Vergonha dos nossos pais, vergonha da nossa família. Eu tinha vergonha de receber as pessoas na minha casa, porque a nossa casa não tinha sala. Nunca teve sala. Então, meu Deus, como que eu vou trazer as pessoas aqui, que a minha casa não tem sala? E eu lembro que a minha melhor amiga era uma menina que tinha dinheiro, minha irmã, dinheiro. E um dia eu fiquei doente, a gente estudava no Preciosíssimo Sangue. Você lembra dela, pai? Ana Maria? E aí a Ana Maria, eu não fui para aula uns 2, 3 dias. A Ana Maria foi bater lá em casa com o pai dela. O pai dela parou o carro, ela desceu, ela foi lá e eu morrendo de vergonha. Ana Maria nem aí. Se eu tinha sala, se eu não tinha sala, ela queria saber de mim. Ela queria saber por que eu não tinha mais ido para aula, mas eu morrendo de vergonha. Quantas vezes, né, a gente tem vergonha dos nossos pais, daquilo que a gente não tem da nossa casa, ou da nossa situação financeira, ou da nossa situação cultural, sabe? Então tenha uma pessoa do seu lado que você possa abrir o seu coração e dizer: eu tô com vergonha desse sentimento, eu tô com vergonha disso, eu tô com vergonha dessa situação, me ajuda. Alguém que seja mais maduro que você, alguém que vai entender você, que vai escutar você. Não é alguém que vai julgar você e vai dizer: você como? Eu sempre andei, né, depois que eu me converti, eu sempre andei com algumas mulheres, e era muito engraçado, porque Deus começou a me mostrar o quanto que nós somos diferentes. E no grupo que eu andava, tinha uma, ela vai ver isso daí, ela vai saber que era ela. No grupo que eu andava, tinha uma, quando a gente começava a baixar a guarda e mostrar a nossa vulnerabilidade, porque todo mundo queria dizer lá que o casamento era perfeito, que os filhos eram perfeitos, o marido era perfeito, mas quando a gente começava a baixar a guarda e mostrar, aí tinha uma que falava alguma coisa que era errada, minha irmã, a mulher já ia mudando a cara dela. Falava: ô fulana, tu não pode fazer isso, porque eu olho pra ti, eu não tenho mais nem coragem de contar o resto da história, porque eu sabia que ela já tava: eu vou te dar uma surra, que eu não acredito que tu fez isso, né? E brincadeiras à parte, procure alguém que seja maduro, que pode escutar você, que pode te orientar e dizer: ei, esse sentimento é errado, ei, nós vamos vencer isso. O Renzo conta aqui que quando ele se interessou por uma outra mulher, ele procurou o Rafael, e o Rafael falou assim para ele: você não vai cair, eu estou com você. E aí quando ele foi conversar com o pastor disse: agora você vai falar com a sua mulher. Não, pastor, você não faz isso não, não mande eu falar com ela não, vergonha, o que eu vou falar? Cadê a coragem, né? Como pode? Mas sabe, eu quero aproveitar para falar com os casais. Capítulo 2 de Gênesis, verso 18, a Bíblia diz assim: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o prejudique e o complete. Amém? Foi isso que Deus disse. Aí ele foi lá para baixo e ele disse de novo, ele disse assim: o homem, porém, continuava sem alguém que o prejudicasse e o completasse. Foi isso que ele disse. Ele disse: eu vou fazer alguém que prejudica o homem. Tá faltando isso, Adão tá tão bom aí, tá tudo bem, tudo lindo. Foi isso que o Senhor falou. Ele disse assim: eu vou fazer alguém que o ajude. É isso que o Senhor quer, que nós venhamos nos ajudar. Que nós venhamos estar, sabe, com as mãos unidas e falar: cara, eu tô contigo, eu entendo, a nossa carne é ruim, eu posso até não sentir isso que tu tem, mas eu tenho outro pecado. Eu posso até não ter esse aí que tu tem, mas eu tenho outro. Eu tô contigo, tu não vai cair, cara. Só que a gente se coloca num lugar de superior, eu sou top, o outro é o outro. E aí você não consegue se ajudar e ajudar o outro. Então a segunda coisa é: procure alguém para caminhar com você. Procure alguém que seja maduro, que você possa contar, que vai te ajudar, que vai te escutar, que não vai te julgar, que não vai querer te prejudicar, mas vai te orientar. Abra o seu coração, abra o seu coração.
diz assim: não, eu não vou mais, eu não vou deixar de ser próspero, eu não vou deixar de ser plena, eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. Vença a vergonha, tome uma decisão, vença a vergonha. Diz: não tô nem aí para minha reputação, não tô nem aí para o que a Rafaela vai pensar de mim, mas eu vou contar para ela: Rafa, vem cá, tá acontecendo isso. O que ela vai pensar de mim não vai mudar quem eu sou. O que muda quem eu sou é o que eu enxergo ao meu respeito. E onde é que está a nossa verdadeira identidade? No Senhor. O que muda quem eu sou é o que o Senhor enxerga ao meu respeito. Tantos adolescentes com confusão na sua sexualidade. E não fala para os pais, não fala. Porque tem medo, porque tem vergonha, porque diz o que... Eu tenho trabalhado muito isso na Kiara, né? Ela: mãe, às vezes eu tenho vergonha de te falar, porque eu penso: meu Deus, como que eu vou falar para a mamãe? A mamãe é uma mulher que anda com Deus. O que ela vai pensar de mim? A Kiara tem 11 anos. Eu falei: minha filha, eu vou pensar de ti o mesmo que eu penso de mim. Graças a Deus que Deus entrou na nossa vida, que senão a gente tava terrível a nossa situação. Filha, se você imaginar o que a mamãe já fez na vida dela, ela regala os olhos dela assim, coisas que um dia, hoje você não tem maturidade para escutar, mas um dia eu vou te contar e você não vai acreditar. E ela diz: sério, mãe? Sério, minha filha. Sabe? Acesse um lugar nos seus filhos onde eles possam falar com você e dizer: mãe, eu tô com uma dificuldade na minha orientação sexual, eu tô com dúvida, eu tenho sentido um sentimento por um desejo do mesmo sexo. Você não fala. Quando é que o pai e a mãe descobrem? Quando é? Quando já aconteceu. Aí na hora que você pode intervir, que você pode ajudar, você não fala porque você tem vergonha. Você fala: o que o papai vai pensar de mim? O que a mamãe vai pensar de mim? Tô nem aí para o que vão pensar de mim. Coloque essa verdade na sua vida. Tô nem aí para o que vão pensar de mim. Eu vou me libertar desse sentimento. Porque quando você confessa, a Bíblia diz assim, Provérbios 28. Quando você confessa e abandona, Provérbios 28, capítulo 13. Quem oculta seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, esse recebe misericórdia. Misericórdia. Quem confessa e abandona recebe misericórdia. E nós não conseguimos acessar os nossos filhos porque muitas vezes nós nos colocamos num patamar de perfeição que os nossos filhos não podem vir falar conosco, porque nós não vamos escutar e entender, sabe? Então acesse, pregue na sua casa que o seu filho, a sua filha, ela precisa vencer a vergonha. O outro ponto que eu quero falar contigo é o último. Seja alguém que ande com Deus. Seja alguém que ande com Deus. Se você quer vencer a vergonha, Deus é o único que tem a sua identidade, o único que tem toda a verdade ao seu respeito. Se você é alguém que quer vencer a vergonha, escolha ser alguém que vai andar com Deus. Quando você anda com Deus, quando você anda próximo de Deus, o orgulho perde. Quando você anda próximo de Deus, a vergonha perde. Quando você anda próximo de Deus, sabe o que acontece? Você se torna uma pessoa humilde. Humilde. Você entende que a sua dependência é do Senhor. Você precisa do Senhor. Você precisa do Senhor. E para nós encerrarmos, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. Aqui. Lucas capítulo 9, verso 26.
Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Essa é a principal vergonha que nós não podemos ter, irmão. É a vergonha do Evangelho. Caídos, natureza pecaminosa, o Senhor sempre soube. É por isso que ele foi lá até Adão. A Bíblia não diz que foi Adão que foi até ele. O que Adão fez? Adão se escondeu. Mas é por isso que ele foi lá até Adão. Por quê? Por que ele fez isso? Para mostrar que ele está disponível. Que nós somos pecadores, mas ele está disponível. É ele que fala, olha, você vai vencer, eu tenho isso para você, a sua identidade é essa. Então seja um homem e uma mulher que andam com Deus. Você quer quebrar o seu orgulho? Deixa eu te falar, o teu orgulho vai te levar para o inferno. O nosso orgulho, ele nos leva para o inferno. Mas sabe, Jesus foi humilde. Ele tinha tudo para chegar aqui, fazendo e acontecendo, mas ele foi humilde, sabe? Ele se colocou no lugar de servo, ele mesmo sendo rei, ele veio nos servir, ele veio nos mostrar. Se você for humilde, se você tiver um coração humilde, se você for vulnerável, se você se entregar para o Evangelho, é tão engraçado que Jesus fala assim, ó, se você não tiver o coração como de quem? De uma criança. De uma criança. Porque o que a criança é? A criança, ela é inocente, não é verdade? Bate numa criança, pode bater. 5 minutos depois vai lá com ela, se ela vai olhar para ti e vai dizer assim, não quero conversa contigo, você me bateu. Ela vai dizer, ai mamãe, eu te amo também. Mas nós não. Nós crescemos, nós ficamos soberbos, cheios de orgulho. Mas se nós formos homens e mulheres que andam com Deus, eu não estou falando de religião, eu estou falando de andar com Deus. Nós vamos vencer a vergonha e vamos poder viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você vai ter uma casa próspera, uma família próspera, você vai viver os planos do Senhor, porque Ele vai te ajudar a se libertar de todo sentimento e desejo que tem da sua carne. Amém? Vamos ficar de pé.